Vamos abrir a palavra do Senhor e hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma espiritual do povo de Deus. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 9, verso 38. Neemias, capítulo 9, verso 38. Nós vamos começar com um versículo e depois nós veremos outros versículos ao longo do capítulo 10. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma espiritual do povo de Deus. E esse texto começa dizendo assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Feche os teus olhos. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos porque nós não temos somente o privilégio de nos reunirmos e adorar o nome do Senhor, mas temos o privilégio, ó Deus, de nos aquietarmos diante da tua palavra e ouvirmos, ó Deus, a voz do Senhor nos nossos corações. Continue falando conosco, abençoa a tua igreja, abra, ó Deus, os nossos olhos, quebrante os nossos corações, para que possamos acolher, ó Deus, esta palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que ela seja acolhida, ó Deus, nos nossos corações, que por meio dela o Espírito Santo nos admoeste, nos santifique, ó Deus, e nos torne mais parecidos com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos na história da igreja, há muitos episódios em que Deus levantou homens inteiramente consagrados e entregues em suas mãos. Na verdade, a história da igreja, a história bíblica, nos mostra que Deus só habitualmente usa homens consagrados e dedicados inteiramente à vontade de Deus. Um destes homens, irmãos, é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele é chamado de não somente um dos gigantes da história da igreja como teólogo, mas também ele é descrito como o maior filósofo da história da igreja. Alguns o descrevem como o maior pregador já existente na história da igreja. Foi um pregador avivalista, um homem de Deus, consagrado, dedicado completamente à vontade de Deus. Jonathan Edwards, até hoje, ele é estudado nas melhores e maiores universidades dos Estados Unidos. Jonathan Edwards, desde bem pequeno, ele já evidenciava uma mente prodigiosa. Aos 5 anos de idade, Jonathan Edwards estudava línguas antigas, grego e hebraico. O contrário daquilo que a nossa cultura nos ensina, né? Para nos emburrecer muito mais. A gente tem que colorir, ao invés de usar o nosso cérebro. A gente tem que navegar no entretenimento, ao invés de estudar. Jonathan Edwards, ele iniciou seus estudos bíblicos e teológicos ainda na sua infância. Aos 13 anos de idade, Jonathan Edwards já lia tratados filosóficos. Aos 14 anos de idade, Edwards, ele escreveu o seu primeiro tratado, o seu primeiro livro, aos 14 anos de idade. Quem sabe daqui a uns anos nós não veremos as nossas crianças, desde cedo, desenvolvendo intelectualmente, escrevendo boas coisas, bons conteúdos da fé cristã. Jonathan Edwards, irmãos, Deus usou a sua vida em um período de declínio moral, em um período tenebroso, em um tempo sombrio e difícil. Até então, na sua terra, que era chamada de Nova Inglaterra. Para você ter uma ideia, Nova Inglaterra é literalmente nos Estados Unidos e mais especificamente em Connecticut. Jonathan Edwards, irmãos, ele nasceu num lar muito piedoso, filhos de pais puritanos. O reverendo Timothy, que era seu pai, a sua mãe Esther, ambos pais intelectuais que se dedicavam
não somente o estudo das Escrituras, mas o desenvolvimento intelectual, uma família que levava a sério o estudo, o aprendizado da palavra de Deus. Eles tiveram 11 filhos. Desses 11 filhos, somente Edwards era o homem, as outras 10 mulheres. Edwards, então, irmãos, ele cresceu num lar de devoção puritana, e isso impactou profundamente a vida, não somente dele, mas das suas irmãs. Meus irmãos, um lar piedoso impacta a vida de uma criança positivamente. Jonathan Edwards foi um instrumento usado poderosamente pelo Espírito Santo, e os historiadores afirmam categoricamente que Edwards ele foi o precursor da expansão missionária que acontece no século XVIII. Veja, meus irmãos, é por causa desse despertamento espiritual do povo de Deus, por intermédio de Edwards, que nós recebemos o missionário Ashwell Simonton no dia 12 de agosto de 1859 em terras brasileiras. É por causa dessa obra de Deus de renovação, de despertamento, que nós vemos tantos outros missionários indo ao redor de todo o mundo para pregar o Evangelho. Meus irmãos, Edwards, ele é conhecido como o teólogo do coração, porque ele não somente pregava com conteúdo, mas ele pregava com fogo no coração. Edwards, as pessoas olhavam para ele tinha um semblante calmo, sereno, mas aqueles que conheciam ele de perto diziam que dentro dele havia um vulcão em chamas. Portanto, meus irmãos, que quando Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Jonathan Edwards passou 3 dias orando e jejuando. Ao subir o púlpito, as pessoas presentes percebiam que o seu rosto brilhava. É como que ele tivesse saído da própria presença do Deus Todo-Poderoso e subido ao púlpito. Quando ele começou então a pregar em voz monótona, lendo o seu pergaminho, as pessoas começavam então a se desesperar, e ele dizia para o seu auditório, naquele contexto tão difícil de declínio da fé, até mesmo a igreja já estava passando por isso, e ele dizia, irmãos, que nada impedia de que esse Deus Todo-Poderoso jogasse a cada uma daquelas pessoas que ali estavam um fogo, como se lança um inseto para ser queimado. Nada impedia. Os historiadores dizem que Jonathan Edwards foi o pregador do terror, porque seria impossível você ouvir Jonathan Edwards pregar sem que de fato o seu coração não temesse e não tremesse. Meus irmãos, quando nós olhamos para Neemias, nós vemos um homem assim, instrumento de Deus, um homem que de fato está em chamas nas mãos do Senhor. O coração de Neemias é inteiramente inclinado a Deus, à vontade de Deus. O seu anseio é ser um instrumento disponível nas mãos do Senhor. Ele não vive uma vida egoísta, ele não vive uma vida centrada nele mesmo, ele não vive uma vida para os seus propósitos, ele quer fazer a vontade de Deus. Depois de passar 70 anos em cativeiro, nós vemos, irmãos, que Deus levanta Neemias para ser usado pelo Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito Santo e conduzir a igreja a uma reforma espiritual. Nós percebemos no livro de Neemias que primeiro ele começa com uma reforma realizada na estrutura da cidade. Primeiramente, a reforma foi estrutural. Jerusalém passara por uma grande reforma física, econômica e social. Nós percebemos Neemias confrontando, irmãos, aqueles que estavam vivendo uma vida devassa, aqueles que estavam de fato se aproveitando da desgraça e miséria dos pobres para enriquecer. Neemias vai trabalhar e restaurar também, irmãos, não só o muro,
não só as leis, o compromisso ético e moral, mas Neemias vai tratar assuntos que estão envolvidos também com a casa de Deus. Ainda que ele não seja o sacerdote para fazer isso, mas vocês vão perceber ao longo do capítulo 10, as coisas que Neemias trata tem a ver com a vida espiritual do povo. Então, meus irmãos, quando nós percebemos, Neemias, ele é usado por Deus numa dinâmica fantástica para restaurar a vida espiritual do povo de Deus. E o primeiro passo, irmãos, é que para essa reforma espiritual houve uma decisão convicta de firmar uma aliança fiel com Deus. Não existe, irmãos, reforma na vida do povo de Deus sem que a gente repense, sem que a gente de fato assuma uma aliança fiel unicamente com Deus verdadeiro. O verso 38 diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Veja, meus irmãos, a ideia que esse texto nos traz aqui é que todas as pessoas que estavam ali naquele momento assumiram, irmãos, um compromisso firme, fizeram uma promessa firme de permanecer nos caminhos do Senhor. Não foi uma decisão da boca para fora, meus irmãos. Eles não fizeram compromisso com o povo de Deus porque o familiar crente talvez quisesse que eles assumissem um compromisso. Eles não assumiram compromisso com o povo de Deus porque queria ter mais um status no seu currículo, mas porque era uma decisão, era convicto o compromisso, a aliança do coração desse povo com Deus. Meus irmãos, por que nós vemos hoje tantas pessoas aderindo ao cristianismo? Tantas pessoas se tornando membros de igreja? Tantas pessoas dizendo, eu sou cristão, mas você não vê mudança nas suas vidas. Pessoas que dizem, eu nasci na igreja. Pessoas que dizem, eu tenho tantos anos no meio da igreja. Pessoas que se afastam da igreja, mas afirmam sempre, eu conheço, eu convivi tanto, eu ouvi tanto, eu aprendi tanto de Deus, da palavra de Deus, mas nunca evidenciaram verdadeira transformação. Sabe, meus irmãos, andar com Deus não é uma adesão. Ser parte do povo de Deus não é ser voluntário para caminhar entre os religiosos. Ser parte do povo de Deus significa que Deus alcançou individualmente o meu e o seu coração. Firmar um compromisso de todo o coração com Deus, fazer uma aliança fiel com Deus, não tem a ver, irmãos, com aderir ao rol de membros da igreja. Tem a ver com um coração verdadeiramente transformado. Tem a ver, irmãos, com um coração que se relaciona e que conhece pessoalmente o Deus na qual a Bíblia anuncia, na qual eu e você anunciamos. A grande questão, meus irmãos, é que nós continuamos vendo muitas e muitas pessoas, ainda que esteja entre o povo de Deus, mas sem realmente uma aliança com Deus. Meus irmãos, se eu e você não fizermos uma aliança com Deus, nós não permaneceremos fiéis a esse Deus. Porque na primeira oportunidade, irmãos, os falsos deuses dos nossos corações falarão mais alto do que o Deus verdadeiro. Na primeira circunstância difícil, nós abriremos mão do Deus verdadeiro, em detrimento, irmãos, de fazer aquilo que agrada os nossos corações depravados, os nossos corações pecaminosos. Uma aliança fiel é fruto de um conhecimento verdadeiro, é fruto de um coração que verdadeiramente foi transformado, é fruto de um coração que voltou-se inteiramente para Deus. Não é fruto, irmãos, de assentimento intelectual, não é fruto de mais informações ao nosso cérebro, não é fruto, irmãos, de vestirmos uma máscara da religiosidade, mas é fruto de nascermos de novo. Só poderemos ser fiéis a esse Deus e negar todos os falsos deuses, quando de fato Deus for o único Deus, o único Senhor do meu e do seu coração. O Senhor Jesus Cristo, Ele falou sobre isso no Sermão do Monte. Não podeis servir a Deus
e as riquezas. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir o Deus da Bíblia e os falsos deuses do meu e do seu coração. Não dá para ser fiel a Deus com um monte de achismos, enquanto nós não consideramos a sua santa lei. Se vocês perceberem e relembrarem isso dentro do contexto de retorno do cativeiro, vocês vão perceber que Esdras retorna para restaurar a lei de Deus, Zorobabel para restaurar o templo, a casa do Senhor, o lugar de culto, e Neemias volta para restaurar as estruturas da cidade. Deus é um Deus que faz uma obra completa, irmãos. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus que Ele conduz o seu povo, Ele dá a sua palavra, mas acima de tudo, Deus é um Deus que sempre pediu eu e você o coração. Sabe qual é o principal problema da infidelidade, irmãos? Da falta de compromisso, da falta de piedade, da falta de realmente aliança fiel com Deus, um coração que não entroniza o Deus verdadeiro como o único Deus. Lembrando que esse Deus, como nos deu a sua lei, você percebe que, por exemplo, em Êxodo 20, Deuteronômio 5, ele já começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque Deus, irmãos, exige fidelidade, um compromisso único com Ele, uma aliança com Ele. Quando o povo de Deus abandonava a aliança com Deus, você tem isso descrito de uma maneira mais clara em Oséias. Era chamado sempre de adultério espiritual, quando se deixava o Deus verdadeiro para seguir a falsos deuses, a Baal, aos Baalins, a ponto de que em Oséias o profeta descreve o povo de Deus dizendo que quem dá o trigo, quem dá o mel, quem dá o sustento e as provisões era Baal. E então eles batiam no peito e diziam: é meu Baal. O povo de Deus tirava dos dízimos e ofertas que era para ser entregue a Deus, para o culto, para a adoração, para a manutenção da casa de Deus, e eles entregavam a Baal, irmãos. Hoje, meus irmãos, as pessoas têm entregado, ainda que religiosos, com belos rótulos, membros de igreja, entregado o coração e tudo que tem aos falsos deuses. E para o Deus verdadeiro, meus irmãos, tem sobrado só as migalhas. Então, diante não somente da restauração estrutural da cidade, mas diante também, irmãos, da restauração espiritual, da restauração moral que Deus está fazendo nessa cidade, o povo que entendeu, o povo que se arrependeu e voltou-se para Deus, eles firmaram uma aliança de ser fiel àquilo que Deus determinou. Esse texto é um texto que desafia a todos nós, porque há muitas coisas competindo pelo seu coração hoje. Talvez para você chegar até aqui, você chegou em um misto de alucinações, de encantos e de desvaneios. Talvez a televisão competiu por um trecho do seu coração, talvez a sua mente com várias preocupações, o futebol talvez competiu com a cruz de Cristo. E não duvido, irmãos, de que talvez nesse momento os nossos corações não estejam em Deus. Eu não duvido, irmãos, de que nesse momento aquele que sonda os nossos corações não esteja nos reprovando em algumas coisas. Eu não duvido, irmãos, de que talvez os nossos anseios estejam em outras coisas, exceto na cruz de Cristo. Eu não duvido se muitos desses corações saírem piores do culto a Deus. Porque de fato, irmãos, nós dividimos o nosso coração e nos apresentamos diante de Deus como um povo adúltero, como um povo que troca Deus por Baal, pelos falsos deuses dos nossos dias, como um povo que de fato não se prepara no dia do Senhor para amar esse Deus, para se deleitar nele, para se alegrar nele, para ter comunhão com Ele, para ter comunhão com os irmãos, com o povo de Deus. Mas, meus irmãos, enquanto nós não voltarmos para Deus em arrependimento, confessando os nossos pecados, a infidelidade do nosso coração, nós continuaremos, irmãos, não sendo um povo usado por Deus. Deus não usa um vaso em pecado, meus irmãos. Deus não usa corações divididos.
É por isso que ainda encontramos muitas pessoas que não são instrumentos de Deus. Deus usa homens e mulheres inteiramente consagrados à sua vontade. Deus usa homens e mulheres que se dedicam à sua vontade. Jonathan Edwards, ainda novo, ao entrar na faculdade, meus irmãos, ele fez uma série de tratados. Esses tratados que ele escreveu, irmãos, ponto a ponto, algo bem parecido com as 95 teses de Martinho Lutero. Talvez aí você já consegue ter uma ideia melhor, um mapa mental de como foi descrito ou estruturado essas resoluções de Jonathan Edwards. Todas essas resoluções eram um compromisso diante de Deus, da forma como ele viveria e consagraria a sua vida a Deus. Meus irmãos, é tão triste percebermos que tem crentes que nem demora muito, eles já esqueceram os compromissos dele de vida cristã. Já esqueceu o compromisso de leitura da Bíblia, de oração. Já vive, irmãos, como o Neymar, como qualquer outro artista ou jogador de futebol. Estão tão empolgados e alucinados com essas coisas, mas não são parecidos com Jesus Cristo. Não andam no caminho estreito, irmãos. Há muitos hoje religiosos que são bonitinhos, até cheirosinhos, mas que nada se parecem com Cristo. Assim como Jonathan Edwards, irmãos, firmar uma aliança fiel com Deus é decidir viver da forma como Deus quer que vivamos. Não serve do nosso jeito, meus irmãos. Não serve viver da forma como o meu coração determina. Serve unicamente se for da forma como Deus ordena. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês que para que haja essa renovação, esse compromisso, essa reforma espiritual do povo de Deus, nós precisamos reafirmar que a base de toda mudança, despertamento e transformação verdadeira é a palavra de Deus. A base da reforma espiritual na vida do povo de Deus é a palavra poderosa de Deus. Nós percebemos, irmãos, que Neemias, ele começa a reformar o povo de Deus, trazendo o povo de volta para a palavra de Deus. Quando você estiver na sua casa, tiver um tempo, você vai poder ler o capítulo 8 e você vai perceber isso. No capítulo 8, Neemias convoca o povo de Deus para se reunir. Não é para viver como desigrejado, não é para viver, irmãos, desconectado, é para se reunir, é para congregar. E diz no capítulo 8 de Neemias que estavam os homens, as mulheres e as crianças. Porque a palavra de Deus precisa ser lida. Irmãos, segundo os estudiosos, demorou umas 13 horas. Umas 13 horas. Estavam os homens, as mulheres e as crianças. A palavra de Deus foi lida, a palavra de Deus foi ouvida, e entre o povo de Deus passava as pessoas que iam explicando, que ia aplicando essa palavra ao coração dos seus ouvintes, que porventura não tinham entendido a leitura da palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, nós precisamos resgatar isso no meio da igreja. A centralidade das Escrituras, a suficiência das Escrituras, o nosso compromisso com o só na Escritura. Nós lemos as Escrituras, nós oramos segundo as Escrituras, nós cantamos as Escrituras, nós pregamos as Escrituras. Não importa se é criança, adolescente, jovem, adultos, todos precisam ter contato com a palavra de Deus, voltar-se para a palavra de Deus, para andar nos caminhos de Deus. Uma igreja sem a palavra de Deus, ela não consegue andar no caminho estreito. É por isso que nós percebemos o salmista dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como é que o povo de Deus se santifica? Diz o salmista: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Percebemos então, irmãos, que a palavra de Deus vai estabelecer não somente a base, mas os limites da reforma. O capítulo 10 de Neemias, verso 29, diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus,
de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. O povo responde assim, irmãos. O povo, ele quer andar nos caminhos de Deus, os limites estabelecidos, a base por onde esse povo deve construir a sua fé está na palavra de Deus. Portanto, que a confissão de fé de Westminster, ela começa no capítulo 1, dizendo isso de uma maneira muito clara, que as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento, unicamente elas, são, de fato, a nossa única regra de fé e prática. A reforma, então, ela começa entre o povo de Deus, quando o povo sai do sentimento para a ação. Veja, irmãos, a reforma não acontece só de ouvirmos e ficar com os braços cruzados. A mudança não acontece de ouvirmos e não fazermos nada. Tiago observa, irmãos, que na sua época havia pessoas que ouviam, mas eram ouvintes negligentes. E então, irmãos, nós percebemos que no meio do povo de Deus, nos dias de Neemias, eles ouviram, mas colocaram em prática. Eles ouviram, mas colocaram em ação. Eles não fizeram de bobo, como se não fosse com eles. Eles não cruzaram os braços. Eles não começaram a largar o barato. Pelo contrário, ouviram, irmãos, e tomaram uma atitude. O verso 38 do capítulo 9 diz que por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Aqueles que eram os líderes foram os primeiros a dar o exemplo, foram os primeiros a ter uma atitude no sentido de se comprometer com Deus, com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós não voltarmos para a palavra de Deus, a começarmos livres, como ficará, irmãos, a vida dos liderados? Se nós que conduzimos o povo de Deus não tivermos convicções, firmezas do que cremos, como serão os liderados, irmãos? A palavra de Deus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Infelizmente tem sido assim, meus irmãos. Muitas igrejas sendo conduzidas por líderes cegos. Muitas igrejas que permanecem ainda nas suas displicências, negligência, omissões e pecados, porque não são confrontados com a luz das Escrituras. Meus irmãos, quando nós olhamos na Idade Média, vemos em um tempo sombrio, quando tudo parecia perdido, Deus inclinou o coração de um homem, Martinho Lutero, e à luz de vela, ele leu nas Escrituras: o justo viverá pela fé. Nós não precisamos de muitos, irmãos. Nós não precisamos de ter um currículo vasto. Nós precisamos de ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus, disposto a fazer o que Deus quer que façamos, disposto a assumir os compromissos que Deus quer que assumamos, porque em várias áreas das nossas vidas nós temos um compromisso firme, mas muitas vezes no meio do povo de Deus nós fazemos as coisas relaxadas. Muitas vezes, irmãos, nós não levamos a obra de Deus a sério. Muitas vezes nós não levamos Deus a sério. Nós brincamos com Deus. Nós tratamos Deus como se Ele fosse o nosso amigo de infância. Muitas vezes nós não consideramos a lei de Deus, a santidade dessa lei. Muitas vezes nós não consideramos as verdades dessa lei. Nós não estamos submissos à vontade do Senhor. É por isso, irmãos, que cada vez mais as igrejas se tornam, em alguns contextos, místicas e sincréticas, em outros, irmãos, secularizadas. Nós percebemos hoje, irmãos, o próprio povo de Deus trocando Deus verdadeiro por um sal grosso, pela rosa ungida e por tantas outras promessas fictícias, falácias, por novas revelações que não passam de adivinhações carnais. Mas entre irmãos, os reformados, será que nós também nos tornamos mundanos, a ponto de solapar a lei de Deus, de pisotear os mandamentos de Deus, como se nós tivéssemos autoridade sobre a lei de Deus? Em relação à lei de Deus, Deus nos chama a curvar e obedecer à santa lei.
A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Salvador Jesus Cristo obedeceu plenamente à lei de Deus. E por que nós não queremos obedecer? Cristo obedeceu e cumpriu toda a lei. Por que nós nos julgamos tão bons a ponto de acharmos que somos melhores do que Cristo e nós não queremos obedecer à lei de Deus? Em segundo lugar, nós percebemos que os participantes da reforma não foi somente os líderes. Isso teve um impacto no meio do povo de Deus. Primeiro vimos, irmãos, que quem está envolvido com essas mudanças no meio do povo de Deus são os líderes e todo o povo de Deus. Percebe isso no texto bíblico, no capítulo 10, olha aí na sua Bíblia. No capítulo 10, diz assim: os que selaram foram, que fizeram essa aliança fiel: Neemias, o governador, filho de Racalias. Você percebe que há um meio aí, adicionando o Zedequias. Por que esses dois nomes são importantes? Na figura, irmãos, política, civil, esses dois nomes eram os de maiores pesos. E você vai perceber que depois vai haver uma mudança, um acréscimo de outros nomes. Eles são importantes como líderes do povo de Israel, mas Neemias e Zedequias se destacam como representantes máximos aqui. Depois, no verso 9, os levitas são apresentados pelos seus cabeças. Depois você percebe no versículo 14 os chefes do povo. E o verso 28 diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Meus irmãos, essas pessoas aqui não acessaram o YouTube e procurou lá um pregador para seguir. Essas pessoas não estavam acompanhando alguém que escreveu um artigo na internet. Essas pessoas estavam acompanhando homens de Deus, homens que Deus levantou, que eles conheciam a sua origem, a sua família, que eles sabiam onde eles estavam, o que passaram, o que viveram em relação a Deus, ou até mesmo o sofrimento do cativeiro na vida deles. É por isso que você precisa aprender a vir na igreja e criar o hábito de ouvir as pessoas com quem você convive. Cristianismo não é você saindo, aderindo e curtindo pregadores que você não sabe nem o sobrenome, só porque você gostou de um videozinho no YouTube, de um artigozinho publicado. Você precisa relacionar, conviver, conhecer o caráter, conhecer o exemplo, a piedade, estar perto, dar crédito a quem de fato você conhece, não só o conteúdo do ensino, mas a vida, o caráter. É por isso, meus irmãos, que nós convivemos em igreja como povo de Deus, porque aqui nós estamos aprendendo, aqui nós estamos ouvindo uns aos outros, aqui nós admoestamos uns aos outros, porque nós convivemos juntos, nós caminhamos juntos. E ainda que a admoestação ela pode ser em um princípio amarga, e até o coração possa resistir, mas depois nós iremos ponderar pelo fato dos lábios das pessoas piedosas que nos deram essa admoestação. Então, meus irmãos, nós percebemos a liderança dando o exemplo de reforma espiritual, a liderança política, a liderança espiritual, os líderes tomando a frente, sendo exemplo e modelo para o povo. Mas você percebe que todo o povo decide, assume esse compromisso. Então, meus irmãos, uma coisa é o pastor firmar um compromisso de ler a Bíblia, de orar, de crescer espiritualmente, de trabalhar para Deus. Mas a pergunta é: você também já tomou a sua decisão? Você já firmou a sua aliança? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
E é interessante que o texto bíblico relembra o episódio de Meribá, onde, meus irmãos, a começar no próprio coração do líder, que deveria falar com a rocha, ele bateu na rocha, o coração estava endurecido, não deu crédito à palavra de Deus, não se firmou com a palavra de Deus. Você pode sair mais uma vez da casa do Senhor, sem mudança nenhuma na sua vida, sem firmar uma aliança fiel com Deus. Você pode sair mais uma vez da casa de Deus, sem assumir um compromisso seu. A cruz é você que tem que tomar. Não dá para carregar a sua cruz, não dá para ir para o céu de carona, não dá para tranquilizar os nossos filhos em simplesmente ser filhos de crentes. Nós precisamos ensiná-los a tomar decisões por eles mesmos. A decisão dos líderes, irmãos, não é a decisão dos liderados, é você e Deus. Certa feita, uma igreja, eu fiz uma pesquisa e eu perguntei para os irmãos assim, no WhatsApp mesmo: irmãos, cite os pontos fortes da nossa igreja, aquilo que você considera como ponto forte da nossa igreja. E os irmãos deram a cara de pau, mas diziam assim: pastor, nós somos a igreja da palavra. A igreja é quem, irmãos? Nós somos uma igreja de oração. E eu perguntei para eles: será que a gente lê mesmo a Bíblia? Será que nós temos conhecimento mesmo da Bíblia e do Deus da Bíblia? Será que nós somos uma igreja de oração mesmo? Porque as reuniões de oração são vazias. Às vezes que a Bíblia fica jogada, as traças e a poeira. Então não confunda, irmãos, você olhar e ver um pastor, seja eu, seja qualquer outro, que tenha compromisso com a palavra, não confunda isso com a igreja. Eu não sou a igreja de Mansão de Olinda. Eu não sou a igreja. Eu faço parte. Eu estou aqui. Eu pastoreio essa igreja. Mas quando você olha para a igreja, será que nós temos esse compromisso com Deus e com sua palavra? Será que nós somos realmente uma igreja que responde em uma aliança fiel a Deus? Ou nós ainda estamos, irmãos, perdidos, desorientados? A decisão é sua, é você e Deus. Neemias só foi um instrumento enviado por meio do povo. Ele não era o povo, irmãos. Ele era o líder, com responsabilidades, que ele iria prestar contas diante de Deus. Mas e você? O texto bíblico diz então, irmãos, que todo o povo tomou uma decisão firme e aderiram à mesma decisão que os seus irmãos. Em terceiro, meus irmãos, percebemos os compromissos que seguem a reforma. Quais são os pontos que Neemias observou que precisavam, irmãos, não somente de confronto, mas de mudança? Veja, meus irmãos, primeiro, Neemias chama o povo para se comprometer com uma vida consagrada a Deus. É isso que significa a aliança fiel, consagrar a sua vida inteiramente a Deus, somente a Deus, o único Deus. Eu quero chamar você a repensar isso. Se Jesus Cristo, Ele é o único Senhor do seu coração, se Jesus Cristo é o único que reina, que domina, que governa o seu coração, porque há muitos corações divididos, irmãos, com as riquezas, com os prazeres desse mundo, e que Cristo não tem espaço nesses corações. Segundo, Neemias chama o povo a observar a palavra de Deus. Versículo 29 diz assim: firmemente aderir a seus irmãos, seus nobres convieram, numa imprecação e um juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Meus irmãos, Neemias chamou o povo a observar a lei de Deus. Irmãos, tem assunto da palavra de Deus que os crentes hoje se arrepiam. Eu vou citar algumas coisas aqui hoje, irmãos, que muitos religiosos não têm compromisso de viver. Primeiro, irmãos, a observância do ensino bíblico para o casamento. A palavra de Deus diz que o povo de Deus, quem crê em Deus, o Deus vivo e verdadeiro, deve casar com pessoas que temem a Deus.
A lista é grande, irmãos, de jovens, adolescentes, que querem construir relacionamentos com pessoas que não temem a Deus, com pessoas descrentes. E você vai perceber no versículo 30, irmãos, que esse foi um dos pontos que Neemias tratou no meio do povo de Deus. Versículo 30 diz assim: o compromisso assumido foi de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. A verdadeira reforma espiritual do povo de Deus passa por um cuidado, irmãos, com as famílias. É Deus que criou as famílias. É Deus que criou e normatizou a vida e o relacionamento dos crentes. Portanto, você vai perceber que há bandeiras ideológicas que são de destruição da família. O comunismo, nas ideias marxistas, querem desconstruir a família tradicional, dizendo que isso é patriarcal. Acabar com a estrutura de relacionamento homem e mulher. Se vocês perceberem, há muitas escolas que de uma maneira sutil já estão aderindo a esse comportamento diabólico de destruir, de desconstruir a família segundo o padrão de Deus. Algumas escolas, irmãos, já não se celebra mais Dia das Mães e Dia dos Pais, é a festa da família, por causa das, entre aspas, nova estrutura de família. Por causa daqueles que são dois homens unidos, homossexuais, adotam um filho, tem na escola, e agora a escola precisa ser inclusiva, não pode ter preconceito, não pode rejeitar. Você já percebe essas mudanças sutis, mas essas mudanças não são mudanças estabelecidas por Deus para o povo de Deus. Nós precisamos reafirmar o nosso compromisso, irmãos, com uma família segundo a palavra de Deus. A grande questão da proibição do casamento misto não é uma questão racial, porque aqui, irmãos, você já tem uma mescla entre o povo de Deus, mas não tem a ver com raça, tem a ver com o credo. O que nós afirmamos, irmãos, é que todo casamento misto, ele é uma negação da vontade de Deus, ele é uma atitude, irmãos, de rebelião contra Deus. E há algumas coisas que acontecem, irmãos, quando há a construção de um relacionamento misto. Primeiro, que a parte crente normalmente se esfria. É só você lembrar dos muitos exemplos. A parte crente, que se fosse tão crente, obedeceria a palavra de Deus, né? A parte religiosa se esfria. A parte religiosa cai em pecado. É sexo antes de casamento, é gravidez e tantas outras coisas. A parte religiosa, irmãos, normalmente abandona o povo de Deus. Não é diferente, irmãos, em todo o contexto das Escrituras, quando os relacionamentos foram construídos fora do padrão de Deus, houve o abandono de Deus, da palavra de Deus. Neemias, então, irmãos, aumenta o tom e chama o povo a observar a palavra de Deus. Segundo, irmãos, nós percebemos que a observância da palavra de Deus em relação ao dia do Senhor. Versículo 31, olha aí novamente. Continua o texto. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado, o dia de descanso, o dia do Senhor, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano sétimo abriram mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Há duas coisas aqui, irmãos, importantes: o dia do Senhor e o ano sabático. Esses dois princípios que eram trabalhados no meio do povo de Deus tinham o objetivo de fortalecer a fé do povo de Deus, fortalecer a confiança na provisão de Deus. Quando você para em obediência ao dia do Senhor, é um exercício de fé. É Deus dizendo: você descansa e eu continuo cuidando e provendo. Meus irmãos, é tão triste, e vocês já têm escutado muito isso. E se Deus quiser, vamos continuar até quando Deus quiser usar de misericórdia. Porque eu digo que Deus não quiser usar de misericórdia com essa igreja, a gente para de relembrar a palavra de Deus. O dia do Senhor não é um dia para você banalizar. Você não é Deus, você não é dono desse dia.
Você não tem autoridade de fazer, decidir o que você quiser. Neemias chamou o povo a obedecer a palavra de Deus. Não é para você achar um jeitinho brasileiro com o dia do Senhor. Neemias observou que os povos pagãos, eles vinham para a porta, para a entrada da cidade, e os crentes batiam no peito: não estou trabalhando, eu estou indo lá comprar. Então não é dia, irmãos, de banalizar com idas e vindas, compra no supermercado, e vende coisas, e vai para lá e vem para cá, afadigado, e tudo ocupa o seu coração, menos Deus. Aí a gente chega, irmãos, e apresenta o que nós temos de pior. Nós trazemos para Deus o que temos de mais imprestável: um corpo sem energia, um corpo sem ânimo, sem expectativa. Você não ouve Deus falar com você mais, porque talvez você já esteja debaixo do juízo de Deus, e não da misericórdia. Então Neemias disse: nós não agimos condicionado pela agenda de um povo que não teme a Deus. É assim, irmãos. Dá uma voltinha no Jardim Brasília no domingão, as lojas abertas, padaria, supermercado. O povo não está interessado em obediência, irmãos, está interessado nisso. E o dia que eu e você também, cedendo à agenda dos ímpios, priorizamos o dinheiro, eu preciso perguntar se você de fato é crente, se você nasceu de novo, ou se você não está perdendo o seu tempo com uma vida morta, com a vida relaxada, com a vida sem compromisso com Deus. Eu não posso ser hipócrita a ponto de chegar aqui e dizer para os meus irmãos: guardem o dia do Senhor, e eu não guardo, e eu não levo a sério o dia do Senhor. Eu não posso achar que Deus vai usar a minha vida em pecado, desobediência constante, numa vida relaxada, e eu vou achar que Deus vai usar a minha vida. Deus não usa, irmãos, um coração desobediente. O único coração desobediente usado pelos propósitos de Deus foi Judas, o traidor. Eu e você não. Então Deus chamou o povo a observar o dia do Senhor e a observar o ano sabático, o ano inteiro, em que você descansa naquilo que Deus diz que Ele é o provedor da minha e da sua vida. É triste, irmãos, ver que observar a palavra de Deus nessas coisas, para muitos crentes, não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum. Numa época, irmãos, que temos acesso a tudo, menos o interesse em aprender alguma coisa que realmente seja relevante para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. O comércio vem e vai, festas de aniversário, irmão, bombando. Os crentes também já estão na vida louca do sextou. Domingo a gente chega, irmãos, trazendo só um bagaço. A gente já não se prepara para cultuar a Deus. É as noitadas de sábado, nas madrugadas, numa vida de miséria e desgraça, irmãos, numa vida de desobediência. E a vida continua, irmãos, sem graça, sem espiritualidade, numa vida rasa. Nós precisamos voltar-se para Deus. Nós precisamos expor os pecados que têm sido normal no meio do povo de Deus. E Neemias se levanta diante do povo de Deus, é chamando para voltar para Deus. Ah, meus irmãos, o que nos falta não é conhecimento, irmãos, é vergonha na cara em muitas coisas. O que nos falta é parar de brincar com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Levemos Deus a sério, levemos a palavra de Deus a sério, meus irmãos. Ainda percebemos, irmãos, outro assunto que os crentes hoje não gostam de obedecer. Neemias vai tratar. Observar, irmãos, as ofertas e dízimos para a manutenção da casa de Deus. Antes de ler o texto, eu gostaria de relembrar a você algumas coisas. Neemias orou. E quem é que liberou Neemias para voltar? Mas não somente liberou, irmãos. Quem é que patrocinou a restauração dos muros de Jerusalém? O próprio rei Artaxerxes deu carta para ele cortar o que quisesse de árvore. Então, meus irmãos, quando Deus quer, Ele usa um ímpio e um pagão. Irmãos, eu passei numa igreja que o maior dizimista da igreja era uma pessoa que nem membro era da igreja. E às vezes quando eu lembrava isso na igreja, eu falei: meus irmãos, Deus não quer
sustentar a sua obra, ele não depende de crente birrento. Ele não depende de crente desobediente. Irmãos, há crentes velhos da igreja, que o problema dele é ficar discutindo se tem dízimo ou não. Porque ele não quer participar da obra de Deus. Ele não é parte da obra de Deus. É Sambalá e Tobias no meio da igreja. É Ananias e Safira no meio do povo de Deus. E nós devemos rechaçar com firmeza bíblica. Nós devemos reafirmar as verdades de Deus. O que Neemias está trabalhando aqui, irmãos, é que se Deus levantou o rei Artaxerxes para sustentar a reconstrução, a restauração, a revitalização desta obra, não continuaria assim, porque agora cada um daqueles que faria parte do povo de Deus deve fazer parte da manutenção do trabalho, da obra e do reino de Deus. Tem crentes velhos, irmãos, que não aprendeu isso. É uma vida de infidelidade. É uma vergonha terrível ficar chamando crentes para obedecer os princípios básicos da Bíblia, porque nós estamos acostumados, irmãos, com esse cristianismo relaxado. Nós não queremos fazer parte do reino de Deus, da obra de Deus. E crentes assim não é bênção, irmãos, nem aqui, nem em lugar nenhum. Vamos olhar, irmãos, no versículo 32, diz assim: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e por toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sorte acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempo determinado de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. É o único lugar que o desigrejado não tem escrito na lei, que a lei de Deus para o desigrejado não serve nada, só argumento para a sua impiedade, e eles continuarão afundando num abismo de trevas e destruição de si mesmo. Meus irmãos, o que Neemias faz aqui com o povo é o seguinte: se no início o Estado investiu na restauração, a partir de agora o Estado não tem ingerência no meio do povo de Deus. A partir de agora, a forma como o povo de Deus irá viver e manter o reino de Deus é com aquilo que vem dos seus próprios suor, com as responsabilidades de cada uma em participar, de cada pessoa em participar do progresso, mas também do cuidado e da manutenção da obra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos voltar à observância da palavra de Deus. Não dá para liderar o povo de Deus se nós não formos fiéis. Não dá para fazer parte do povo de Deus e escolher só os versículos da Bíblia que nos agradam. Não dá para selecionar só a parte da Bíblia que eu tenho interesse, que é mais palatável em obedecer. Você precisa obedecer a toda a santa lei de Deus, porque ela é santa. A reforma espiritual do povo de Deus se torna de fato perceptível quando nós vemos uma igreja amando a palavra de Deus, mas também vivendo esta palavra. Concluindo, meus irmãos, que aliança fiel você acha que a nossa igreja precisa assumir com Deus hoje? Que aliança você precisa assumir na sua família com Deus hoje? Quais as implicações de uma aliança com Deus para nós hoje como igreja? O conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a um compromisso firme e resoluto de aliança com Deus. O conhecimento da palavra de Deus deve levar a uma reforma espiritual do povo de Deus. Ainda, irmãos, que nós percebemos poucas pessoas engajadas nessa reforma espiritual, comprometidos com a palavra de Deus. Todos os que fazem parte da igreja devem ser chamados a se comprometer com ela, a orar por ela. Os nossos compromissos com Deus não devem ser apenas gerais,
mas também, sobretudo, em áreas específicas, como santificação, casamento, dia do Senhor, contribuição e adoração. Esse é um compromisso que eu e você precisamos urgentemente tomar diante de Deus e experimentarmos novamente uma reforma espiritual no meio do povo de Deus. Que Deus use a sua vida como usou Jonathan Edwards. Que Deus use os homens da nossa PH como Deus usou Edwards, como usou Neemias. Que Deus use a sua vida, ó homem dessa igreja, como Deus usou a vida de Jó na sua família. Que Deus nos dê a sabedoria, a integridade de Jó, o coração temeroso, piedoso e obediente de Neemias, e que Ele firme os nossos passos até o dia final, em nome de Jesus.